Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um AtoCast e hoje o assunto é comportamento. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, esse é o momento. Se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nenhuma entrevista. E hoje nós estamos com uma entrevista muito especial com a psicóloga Adriana Santos, ela que é especializada em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, né, Adriana? Você pode explicar para a gente o que significa isso? E muito bem-vinda ao AtoCast. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Maricê. Eu agradeço o convite. E a terapia cognitivo-comportamental é uma ciência, né, que analisa o pensamento da pessoa. É uma ciência que acredita que tudo que a pessoa pensa gera uma emoção e essa emoção gera um comportamento. Então, hoje nós viemos aqui para falar da campanha do Agosto Lilás contra a violência da mulher. Então, a gente vai falar alguns aspectos comportamentais que estão envolvidos nesta mulher que está sofrendo essa violência. Então, trouxe alguns pensamentos para a gente falar daqui a pouquinho, vai ser bem legal. Interessante, porque isso aí realmente tem a ver com a questão da dependência emocional, que é um fator muito falado quando se fala de violência contra a mulher e dos tipos de violência. É uma coisa que é muito recente, né? Eu sempre falo que na minha geração isso não era nominado, e o quanto é importante você nominar esses tipos de violência, porque se você não conhece uma coisa, uma situação, não tem como você se prevenir ou se proteger dela. Você não concorda comigo? Exato. Então, assim, nesse aspecto, existe a violência física, a violência sexual, a violência emocional, a violência patrimonial, e a dependência emocional também é um tipo de violência, né, Adriana? Sim. A dependência emocional, ela se inicia muito em alguns comportamentos que envolve alguma manipulação, né? Todo relacionamento, ele se inicia com um caso de amor, um amor envolvido ali já, às vezes uma manipulação, só que o amor, ele cega, né? Onde a mulher não consegue perceber que ela está sendo envolvida neste lugar, nesse ambiente tóxico, nesse ambiente agressivo para ela. Na verdade, é uma cilada bi, não é isso? Algumas vezes. É uma cilada. A gente costuma e falar... ela não consegue enxergar isso. Não consegue enxergar. A gente costuma falar também do ciclo da lua de mel. Ela sofre essa violência, tem alguns aspectos que não permitem que ela acredite, que ela aceite que ela está nesse lugar. Ela nega por vergonha, por culpa, e vem aquele amor de novo, aquela promessa de que tudo vai ficar bem, então a violência se repete. Aquele então, ciclo, né? É um ciclo que é difícil sair deste lugar de violência, de buscar ajuda. E Adriana, você começou a trabalhar com isso, com essas questões de violência contra a mulher, quando e por que você decidiu se especializar nesse assunto? Eu comecei a trabalhar, estamos em 2025, eu trabalho na psicologia desde 2018 e já atendi várias pacientes em caso de situação, né, nessa violência. Só que em 2024 eu atendi um caso muito crítico, onde uma pessoa com uma formação muito boa, ela não conseguia buscar ajuda. Então aquilo intensificou para mim do quanto é importante a gente falar desse assunto, do quanto é importante a gente trazer informação para que essa mulher se sinta segura para buscar uma rede de apoio. Então, em 2024 eu entrei de cabeça nessa área para tentar proteger mais essa mulher, levar um tipo de segurança de alguma forma para que ela busque ajuda. É uma questão importante porque até nós, mulheres, temos um tipo de preconceito em relação a isso, né? A gente acha que a única mulher que necessita de ajuda é aquela que não tem informação, é aquela de um nível de escolaridade mais baixo, é aquela numa situação mais de pobreza, de carência, e não é o caso, né, Adriana? Exato, não é o caso. Eu trouxe aqui um artigo 2º da Lei Maria da Penha, que eu acho muito bonito. Toda mulher, independente de classe, de raça, etnia, orientação sexual, de renda, cultura, nível educacional, idade, religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas a oportunidade e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e aperfeiçoamento moral, intelectual e social. Ou seja, traduzindo esse artigo da lei em miúdos, o que significa? Significa que
todas as mulheres estão acolhidas nessa lei. Todas as mulheres merecem viver a vida sem esse tipo de violência. É uma lei que protege a mulher, todos os tipos de mulheres, independente da classe social, do estudo, da raça. Então, essa é uma lei para todas as mulheres. Da definição de gênero, que é uma coisa muito importante também, né? Isso, Que definição de pessoas, gênero também. Olha, porque gosta de mulher, então não pode ter os mesmos direitos. Gente... É para todas. Não então, existe, eu né? achei muito importante. É uma lei que protege, né? Que busca trazer uma rede de apoio, mas ao mesmo tempo é muito triste, porque não deveria existir. Não deveria Não ser deveria necessário, existir, né? não deveria ser necessário se a mulher não sofresse a violência, né? Nós estamos no 5º país que mais comete violência contra a mulher no mundo. São números alarmantes. E com o crescimento das redes sociais, a gente tem visto um nível de violência muito grande. Ultimamente, essas questões aí dos homens batendo nas mulheres em locais fechados, como elevadores, academias de ginástica, até dentro de carros, a gente percebe que isso é muito real e é assustador, né, Adriana? Uhum. É assustador, a gente tem visto cada vez mais. Como você colocou, tem o tipo de violência moral, né, onde cria falsas histórias sobre aquela mulher. Esse agressor, ele cria histórias que não são reais e vai afetando a moral daquela mulher. Então, é um conjunto de coisas. A violência sexual, ela se dá quando a mulher não autoriza. Ela pode estar tendo uma relação com o marido, mas se ela pede para parar, aquele pedido deve ser respeitado. E às vezes isso não acontece, então a mulher tem que se atentar que ela está sofrendo um tipo de violência ali também. A violência patrimonial, ela vai sofrer alguns tipos de prejuízo financeiro, né? Algum patrimônio dela vai ser abalado ali. Então é muito importante o acompanhamento jurídico, onde a mulher consegue entender quais são os direitos dela, o que essa lei pode prevenir, ajudar nos direitos da mulher que está cometendo, que está nessa situação de violência. E o que eu vou trazer aqui é a violência psicológica, que eu acredito que é o primeiro degrau para que outras etapas de violência aconteçam. E como é muito sutil, né? É muito sutil. É muito sutil. Começa devagarinho, é um comentáriozinho ali que nunca... Olha, não gostei desse blazer, não ficou bom. Você não quer trocar? Exatamente. É assim que começa. É assim que começa. Na psicologia, a gente costuma sempre observar a frequência. Às vezes é um comentário, olha, esse blazer não tá bom em você, né? Mas a frequência que aquilo acontece, o que aquele comentário faz comigo? Né? Então, a mulher tem que observar o que está acontecendo. O autoconhecimento é muito importante, porque a mulher tem que ter a percepção de quando eu estou tendo medo, estou pisando em ovos, tenho medo para agir, tenho medo de falar, tenho medo de demonstrar a minha opinião, a minha emoção. Então, ali já é um sinal de alerta, que alguma coisa pode estar acontecendo. Adriana, é incrível esse seu relato, porque a gente acha realmente que isso nunca vai acontecer com a gente, né? Mas olha, eu já me vi numa situação dessa. Eu tinha medo de falar para ele o que eu sentia, o que eu pensava, o que eu achava. Eu já estava dentro de uma dependência emocional e eu não percebi. Olha como isso é sutil e perigoso, né? É sutil e perigoso. O autoconhecimento é muito importante. Quando você percebe que você já não consegue desenvolver mais uma tarefa com tanta segurança, algo que você fazia com muita segurança, com muita desenvoltura, daqui a pouco você já, será que eu faço? Você começa a perder a sua autoconfiança, autoestima baixa, você vai olhar no espelho, o sorriso já não vem mais, né? O corpo fala, o corpo sinaliza. Você olha no espelho, já não vem mais aquele sorriso. Você, por gestos, você percebe que os gestos, a postura do seu corpo, ela está diferente, está mostrando uma insegurança. O corpo fala com a gente. O tom de voz, quando você vai conversar com alguma pessoa, o tom de voz está mais baixo, a entonação é sempre muito discreta, você não quer chamar atenção, alguma coisa já está acontecendo ali. É hora de buscar ajuda. É aquela questão de apagar o brilho dessa mulher, né? Porque essa mulher, Exatamente. Ela tem a característica dela, a genuidade dela, e isso fica perdido, porque às vezes o homem, ele se sente... Ou é por opressão, ou porque ele se sente diminuído com a presença daquela mulher, com o impacto que ela causa.
E aí ele faz isso só ou por amor, ego ferido, ou por algum motivo egoísta, né? Vamos falar de machismo? Vamos falar de machismo. Me fala, como que a gente enfrenta o machismo numa sociedade com tantas camadas e com tantas proteções a esse homem, né? Porque você veja, ele pode prejudicar a mulher financeiramente, moralmente, psicologicamente, sexualmente, fisicamente. Então, moralmente, né, que nós falamos aqui, é muita coisa, né, Adriana? É muita coisa. É importante o autoconhecimento, vou ressaltar isso, para você saber quem é você na presença desse homem machista. Ele veio de uma cultura que ele acha que é normal ser daquele jeito. É muito importante a mulher aprender a colocar limites, a saber o que ela pode tolerar, o que ela não pode. Tem que ter ali um perfil, um conhecimento de o que é um relacionamento saudável. Será que o que eu estou vivendo é um relacionamento saudável? A mulher tem que pôr limites em algumas coisas onde ela não se sinta bem, né? E ali ela vai colocando o outro no lugar dele, colocando limites no tipo de ação que ele tem, impondo eu gostei, eu não gostei, isso pode, isso não pode. Eu quero, eu não quero. Eu quero ou não quero. Ela não, quando ela entra nesse lugar de se calar, de ser submissa, ela dá poder ao outro. Por isso é importante o se conhecer, saber o que é uma violência, o que está vivenciando dentro do próprio lar e colocar limite nesse homem. Essa pessoa que você atendeu, você acha que conseguiu dar um atendimento para ela conseguir entender onde ela estava e se livrar dessa situação? Sim, conseguimos sim. Foi uma rede de apoio, porque ela precisa de uma assistência jurídica, ela precisa de fazer a denúncia, ela precisa, em primeiro lugar, se reestruturar, porque essa pessoa ela chega perdida, ela não consegue executar a própria função, onde ela tinha muita segurança. Ela chega perdida dela mesma, ela acredita que ela não tem forças, que ela não vai sair deste lugar, que ela merece. Ela perde a confiança nela mesma, né? Isso ela perde a confiança, porque envolve várias questões, né? Desde a financeira, como a cultura da família. Às vezes a cultura não tem, a família não tem nenhum caso, vamos dizer, escândalo. E aí ela se coloca também neste lugar, que é um mix de vergonha, culpa e medo. Então ela se coloca neste lugar de como que eu vou falar algo e expor a família. Então ela não entende que ela está no lugar de vítima, ela acredita estar no lugar de causadora. E este lugar, ele é criado por algumas manipulações. Eu agi assim porque você fez isso. Então ela acredita que às vezes tem um pouco de amor envolvido, aquele controle financeiro, muitas vezes tem filhos, muitas vezes ela vai acreditando que ela não vai conseguir sair desse lugar, não vai conseguir se manter sozinha, não vai conseguir educar os filhos sozinhas. Então envolve muitas coisas que mantêm a mulher neste lugar. Existe muita chantagem também, né? Do homem falar, olha, você não vai ser capaz, eu vou te privar disso, daquilo. Ele vai amedrontando essa mulher, né? Sim. E a gente vê questões assim muito que chegam no limite, né? Ontem eu estou falando aqui que a gente vai falar de... esse programa vai por aí em setembro, mas essa semana, agora que passou, eu estive num programa que a prefeitura lançou, que é um aplicativo, uma ferramenta, como se fosse um botão de pânico, mas destinado para as mulheres que já têm medida protetiva contra homens agressores e violentos, né? E essa mulher, se ela está numa situação de indefesa e ela tem esse aplicativo instalado, por exemplo, o cara quer entrar dentro da casa dela e ela está sozinha, não tem a quem recorrer, ela pode acionar esse aplicativo e por intermédio dele, tem a geolocalização dessa mulher, porque ela vai estar com a localização aberta, funcionando. A polícia vai estar lá em um tempo limite para poder socorrer essa mulher, né? É uma ferramenta importante, ainda limitada, eu acredito, por vários fatores, mas esse tipo de recurso a mulher precisa ter cada vez mais, né, Adriana? Sim, precisa ter cada vez mais recursos. É muito importante que os órgãos do governo, órgãos governamentais, dê esse suporte para a mulher, né? Tem alguns lugares que elas podem buscar ajudas
aqui em Mogi tem um lugar que é muito importante também, é o recomeçar. Recomeçar. Da doutora Rosana, né? Isso. Maravilhosa. 180, tem que buscar ajuda, faz a ligação. E uma das coisas que não ajuda essa mulher, o julgamento, né? A sociedade entra muito neste lugar de julgar essa mulher. Então a gente precisa entender, né? Nós viemos de uma cultura que a gente deve apontar o dedo para o outro, mas graças a Deus está tendo muita mudança, está tendo muita abertura para a mudança dessa cultura de pensamento. Então essa sociedade, ela tem que entender o que acontece com essa mulher. O que essa mulher está passando? Como que eu posso te ajudar? Vamos buscar ajuda juntos. Eu não sei te ajudar, mas eu vou buscar uma ajuda com você. Ajuda psicológica é fundamental para reestruturar essa mulher, porque fazer a denúncia é apenas uma parte do processo. A gente precisa fortalecer essa mulher para ela fazer a mudança de vida, viver sozinha, né, reassumir a sua colocação profissional no mercado, lidar com os sentimentos dela de culpa, medo e vergonha. Essa mulher precisa estar preparada para viver uma vida digna. Então, a terapia é um papel fundamental para preparar essa mulher para essa dignidade, né, para que ela consiga viver entendendo a história dela de que ela foi vítima, não de que ela é causadora de alguma coisa. E você me falou que você trabalha num escritório que é seu, é um projeto seu, e você tem mais 3 sócias, né? Isso. Como que é o papel de cada uma dentro desse processo de proteger as mulheres? O meu consultório tem um consultório aqui em Mogi, tem mais 3 meninas, né? A Renata, a Amanda, a Letícia estão comigo nesse processo. Nós atendemos individual, em grupo, vamos fazer palestras em empresas e o nosso foco, nosso público acabou sendo mulheres. Nós atendemos homens, mulheres e o público maior é de mulheres. Então nós temos esse cuidado de receber as mulheres no nosso consultório, entender o que está acontecendo, qual parte do processo que ela está e encorajar essa mulher a ter uma rede de suporte. É muito particular cada processo. Então, a gente precisa entender o nível que ela está. Como está a estrutura dessa mulher, se ela confia em alguém da família, para que a gente também tenha esse contato de emergência. Alguns casos, chega a pensar em cometer suicídio. É muito frequente, né? É muito frequente. Então, a gente precisa criar uma rede de apoio e caminhar junto com essa mulher, né? Estruturar ali os pensamentos dela. Tem muitos erros cognitivos que a gente fala na psicologia. Ela começa a acreditar que a culpa é dela. Isso é uma das coisas que vem assim muito forte. Que a culpa é dela, ela não vai conseguir sair daquele lugar. Então a gente tem um trabalho de reestruturação cognitiva para que ela compreenda que ela é uma vítima. A partir dali começar a juntar as forças dela para ela buscar um outro tipo de ajuda. Todas nós temos o mesmo cuidado com todas as mulheres, né? E, assim, é muito carinho envolvido nessa relação. O intuito de estar aqui passando informações é de que essas mulheres se sintam compreendidas que tem lugar para pedir ajuda. Né? Isso é muito importante, né? É o mesmo trabalho que a doutora Rosana Pieruccetti começou lá atrás, né? Com o Recomeçar, que um lugar para essa mulher que está sendo agredida, que está sendo ameaçada, que corre risco de vida, né? Uma coisa que há pouco tempo atrás parecia meio absurdo, hoje me parece muito atual e muito importante que existam outros aparelhos como esse, equipamentos como esse, à disposição da mulher, né? Inclusive, em Mogi das Cruzes, a gente vê a necessidade de uma delegacia, uma DDM de defesa da mulher de 24 horas, porque as agressões acontecem no fim de semana, né, Adriana? Exatamente, final de semana, o sextou, né? Infelizmente, sextou, o que era para comemorar acaba virando um dia mais marcante, né? O que acontece muito também, essa mulher que está vivenciando esse processo de violência, ela fica mais ansiosa. E a gente às vezes costuma ter a percepção de que a ansiedade é aquela crise, onde eu tenho algumas crises,
Mas lembra que o autoconhecimento é importante? Quando está dando a hora desse agressor chegar, Nossa. eu começo a ficar ofegante e eu começo a paralisar. Então, um dos comportamentos da ansiedade é a paralisação também. Então, aquela falta de ação, aquela confusão mental que eu não consigo desenvolver ali a minha atividade. Não raciocina. Não consegue raciocina. nem buscar ajuda. Isso já são os sinais, lá do primeiro degrau, de sinais de violência psicológica, que pode ser um passo para ter um avanço gradativo até chegar na violência física, né? Violência física, ela é visível, mas a emocional, ela é invisível. Então, só aquela pessoa que sabe, que sente o que ela passa. Por isso que é importante que a sociedade não julgue essa mulher, né? Apoie que ela precisa buscar ajuda. E a sociedade muitas vezes é cruel em muitos aspectos, né? Existem mulheres machistas, mulheres que não apoiam outras mulheres. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Uhum. Olha, eu luto para isso, para que nós mulheres possamos dar a mão uma para as outras e apoiar as mulheres em todos os sentidos. Acredito que em até alguns momentos a nossa cultura foi ali de disputa. Você é melhor que ela, de competição, essa é a palavra. Só que hoje nós precisamos de apoio, uma ajudar a outra, porque a mulher ainda é vista como muito vulnerável, né? E não deveria ter esse olhar de vulnerabilidade para a mulher. Então, vamos nos unir. Eu sei até um ponto, vou ajudar você, você também pode me ajudar. Você está sofrendo violência, vamos buscar ajuda juntos. Então, nós temos que ter esse apoio. Até porque quem mais apoia, às vezes, dentro de casa, é uma outra mulher. É a mulher, às vezes, que protege os filhos. Então, por que não estender isso para outras mulheres? Verdade. Né? Às vezes, quem te salva não é o príncipe encantado, é uma amiga. É uma né? amiga. Você falou um ponto muito importante. Pode ver que, às vezes, quem vai atender a gente é uma amiga. Né? Quem a gente sente confiança para compartilhar o nosso sofrimento é uma amiga. Raramente é um homem, às vezes o próprio companheiro. Então, a gente tem esse poder de estender essa ajuda. Por falar em ajuda, você me falou que muitas mulheres buscam a terapia, mas homem está precisando fazer terapia também, né? E por que não faz, na sua opinião? Olha, os homens acho que tem culturalmente, né, de ser forte. Eu não tenho o direito de sentir as minhas emoções, só que todos nós temos emoções, já nascemos com ela, né? Só que os homens têm mais dificuldade, sim, de lidar com as emoções. E eu acho que é fundamental também estender esse tipo de assunto para a criação dos homens. Porque hoje nós falamos para as mulheres numa questão de proteção. Mas nós precisamos reeducar, reestruturar esses meninos a ter esse respeito pela mulher, né? A ter mais empatia. E aí passamos pela educação das crianças. E é a mulher que faz essa criação, né? É Essas a mulher que mulheres faz têm que a ser educadas educação. também. Exatamente. Então, nós precisamos de um novo processo, né? Um processo de reestruturação, de falar sobre emoções que os meninos podem sentir, podem expressar as emoções, porque faz parte de respeito com o próximo, seja homem, seja mulher, tem que ter esse respeito, tem que ter empatia, tem que ter... Esqueci a palavra. Eu acho assim, mas é isso, né? O respeito, a empatia e assim, principalmente, quando é criança, não colocar a menina naquela situação de subjugada, né? De estereotipada. Ah, você só veste rosa. Não, aqui agora nós vamos jogar bola, você não pode jogar bola com a gente porque você é menina, né? Essa definição de papéis cruel que a nossa sociedade tem. Eu acho que isso é a raiz, né? A coisa vai começando a crescer ali. Aí as primeiras frases machistas, né? Ou mesmo que prejudicam os homens, porque eu também não consigo me imaginar sem demonstrar minhas emoções, sem poder chorar. A gente tem que entender que isso também deve ser horrível para eles. Uhum. E eles têm que nos ajudar a quebrar esses tabus, né, Adriana? Sim, sim. Tem que quebrar o tabu, porque já aconteceu de receber homens em nosso consultório que vão para chorar. É o lugar onde se sentem seguros. Meu Deus, gente, já pensou? É impossível, né? Uhum. A pessoa não ter um lugar seguro para chorar. Não ter um lugar seguro para chorar, porque é a própria visão dele de que não pode chorar nessa sociedade,
né? E é algo que é um pensamento disfuncional. Então, a Isso. gente trabalha isso em terapia. Adriana, queria agradecer demais a sua participação, foi muito legal. Queria que você deixasse uma mensagem pro pessoal que está na nossa audiência aqui e dizer como é que a gente pode te encontrar nas redes sociais. Eu vou deixar minha rede social aqui. Eu trouxe uma frase também, para fechar aqui rapidinho. Que a violência psicológica, ela é real, ela é grave, ela é silenciosa. Reconhecer é o primeiro passo para buscar ajuda. Nenhuma mulher merece ser controlada, diminuída ou silenciada. O meu consultório fica no Átrio, na rua Barão de Jaceguai, 509, sala 41. E a rede social põe aqui? Pode falar. Qual a sua rede social? Deixa eu pegar aqui Acho que você rapidinho. tem, deixa eu ver se eu acho aqui. É o consultório Psi Plenamente. É isso, é só entrar lá no Instagram, tá tudo lá. Tá tudo lá, agradeço o convite, muito obrigada por dar essa abertura, né, que nós possamos promover aí, alcançar o maior número de mulheres, que elas se sintam seguras para buscar ajuda. E homem também, para mudar a mentalidade, né? Exato. Muito obrigada. Obrigada, Adriana. Obrigada a você que ficou com a gente até agora. E quero dizer que semana que vem a gente vai ter mais uma entrevista bacana aqui para você acompanhar no nosso canal do YouTube AtoCast. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!